Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, o chamado de Samuel. E esta é a terceira lição desse trimestre que estamos estudando sobre o primeiro e o segundo livro de Samuel. E o texto para leitura em estudo está em 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao 21. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, sua vocação. Segundo, suas funções. E terceiro, seu exemplo. E os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, reconhecer os líderes que Deus levanta. Segundo, compreender o valor da integridade. E terceiro, glorificar a Deus. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Eu quero agradecer a você mais uma vez que já é inscrito no canal, também a você que tem compartilhado o canal com mais alguém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pelo privilégio. Deus os abençoe. Quero agradecer a você da cidade de Manaus que nos acompanha e também de todo esse interior do nosso estado do Amazonas, das demais capitais e os demais estados brasileiros, ou de onde quer que você esteja nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário. Se quiser nos informar de onde você está nos acompanhando e qual a igreja você pertence, também fica à vontade, Deus te abençoe. E juntos vamos proclamando a palavra do Senhor. Portanto, vamos ao comentário de hoje. Na introdução, Samuel se sobressai e brilha entre os personagens do seu tempo. A nação ainda estava se estabelecendo quando Deus o chama para servir num tempo de decadência religiosa, derrotas militares e falta de referência. Primeiro tópico, sua vocação, que está registrado em 1 Samuel, capítulo 3, verso 8 ao verso 15. O primeiro subtópico fala do seu chamado, no verso 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. À luz do nosso comentário, todo chamado é também uma vocação divina e uma resposta a um desafio e uma necessidade histórica. Em outras palavras, Deus chama pessoas específicas para propósitos específicos num tempo específico. Samuel é chamado para ser profeta em uma época em que a palavra de Deus havia se tornado rara, para ser sacerdote num período de declínio sacerdotal e para ser juiz numa época de insatisfação, transição e fracasso militares. Conforme está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1, diz que não havia visão manifestada nesta época. No segundo capítulo, no verso de número 12, quando fala a respeito dos sacerdotes, diz que os sacerdotes, Ofni e Finéias, filho do sumo sacerdote Eli, eles são chamados de filhos de Belial por causa do seu comportamento diante do ofício sacerdotal. Nesse momento em que Samuel está assumindo como profeta, como sacerdote, como juiz, nós encontramos no capítulo 4 algumas tragédias em Israel. Entre elas, nós vamos encontrar a invasão dos filisteus. Nós vamos encontrar nesse mesmo capítulo a morte dos dois sacerdotes, Ofni e Finéia, filho do sumo sacerdote Eli. Nós vamos encontrar também a arca do Senhor que é levada, é tomada de Israel. Simultaneamente, a morte do sumo sacerdote. É uma cadeia de acontecimentos horríveis. No meio desse acontecimento também, o nascimento prematuro do neto do sumo sacerdote, que ele recebe o nome de Icabó, foi-se a glória de Israel. Ou seja, meus irmãos, é nesse inteirinho, é nesse momento que Samuel está sendo chamado para assumir. À luz do comentário diz o seguinte: quantos desafios! Todos sabemos que períodos de transição são especialmente difíceis. Para Samuel não era diferente. O chamado de Samuel é tão emblemático
que acaba por se tornar uma referência. Seu chamado é pessoal. O Senhor não está chamando no meio de uma multidão alguém que se manifeste para atender o chamado. Ele chama especificamente, chama pelo nome, chama a primeira vez. Samuel não reconhecia ainda a voz de Deus. Chama pela segunda, também não. Pela terceira, Samuel continua na mesma tese, não conhecia a voz de Deus. Mas na quarta vez, claro, auxiliado já pelo sumo sacerdote Eli, Samuel entende que era Deus o chamando e o seu chamado era insistente. Deus agora o chama repetindo o seu nome, Samuel, Samuel, numa demonstração de que Deus tinha urgência nesse chamado, de que precisava de alguém para aquela hora tão cruel que estava vivendo a nação de Israel. E esse chamado, meus irmãos, ele é inequívoco. O Senhor estava chamando e numa voz audível para que Samuel entendesse, não deixasse dúvida que era Deus que estava chamando. O escritor ainda diz que quem é chamado por Deus tem clara convicção disso, muito embora se sinta aquém de tão honrosa missão. E aí o escritor traz para nós, nesse comentário, a primeira pergunta, dizendo o seguinte: qual o seu chamado? Podemos entender isso? De que cada um de nós temos um chamado para fazer algo para Deus. Algumas pessoas um chamado específico para uma obra específica em um tempo específico. E eu e você, querido companheiro, querido professor, querido colega, querido aluno, qual o seu chamado? Qual o nosso chamado? A vida não faz sentido se não estiver cumprindo de modo autêntico o caminho que nos foi dado pelo Senhor. Ainda mais o escritor diz que fora do significado próprio de cada um, a vida não faz sentido. Se Deus tem nos chamado para algo e nós queremos viver fora desse algo que Ele nos chamou, o escritor é muito enfático em dizer assim: não faz sentido a sua vida então. Se Deus está te chamando para algo e você está vivendo fora desse chamado de Deus. Segundo subtópico, a voz de Deus. Verso de número 10. Samuel, Samuel, este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. À luz do nosso comentário, nós somos o povo que crê que Deus fala, primeiramente pela sua palavra, mas também de outras maneiras que lhe convierem. Samuel foi um moço que falou muito com Deus, e igualmente alguém com quem Deus falou bastante. Isso nos diz muito sobre nossa fé num Deus pessoal. O Deus da Bíblia falou de muitas maneiras. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e no verso 1, comentado pelo Champres, ele chega a dizer de que Deus falou através da história, da biografia, da genealogia, da lei, das ordenanças, dos regulamentos sacerdotais, das advertências, denúncias e das previsões proféticas. Mas o escritor aos Hebreus, ele é muito enfático quando ele diz: mas principalmente falou através de Jesus, o mais legítimo e autorizado porta-voz de Deus. Ele tem uma palavra única e geral para todas as pessoas, diz o texto, em todos os lugares e em todos os tempos. E também tem uma palavra específica para pessoas específicas, num determinado tempo, momento e lugar. A fala de Deus que se dirige a uma única pessoa. E aí o escritor traz um pensamento para nós dizendo o seguinte: não se assuste. É possível alguém falar para você, alguém lhe dizer: eu hoje falei com Deus e Deus falou comigo. Que alegria, né, irmãos? A gente ainda hoje, nós precisamos ter essa convicção de que o nosso Deus ainda fala, que nós podemos falar com Ele e Ele também está pronto para falar conosco. Por outro lado, ignorar a palavra de Deus ontem e hoje é muito perigoso. O escritor Mateus, no capítulo 7, verso 26 e 27, conta o relato de dois homens que edificaram as suas casas. Um edificou sobre areia, o outro edificou sobre a rocha. E o texto diz que veio uma tempestade e bateu com ímpeto contra essas casas. Aquela que estava sobre a areia não resistiu à tempestade e foi grande a sua ruína. Mas aquela que estava sobre a rocha resistiu à tempestade e permaneceu de pé. E o Senhor diz que assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não as pratica,
é comparado àquele homem que edificou a sua casa sobre areia. Veio a tempestade, bateu com ímpeto e ela desabou. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece é como aquela casa que foi edificada sobre a rocha, que veio a tempestade também, bateu com ímpeto de igual forma, mas ela resistiu e sobreviveu. Portanto, quando não damos ouvidos à voz de Deus, o mal se alastra. O profeta Jeremias, no capítulo de número 23, no verso 24, citado no nosso comentário, ele diz que esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, para deixar claro para nós que Deus fala em todos os lugares e em todos os tempos e em todos os momentos. Nós não podemos nos esconder e nem tampouco estar preocupado, mas aqui Deus não fala. Deus fala ali, Deus fala em todos os lugares. Ele preenche todo o universo, portanto precisamos crer nisso. Ele é o Deus que fala. Samuel deu ouvido à voz de Deus em meio a uma geração de pessoas espiritualmente surdas. Samuel deu ouvido e ele foi um grande homem nas mãos de Deus. Terceiro subtópico, o novo de Deus. Verso de número 11 desse capítulo 3. Samuel reverte a tendência decadente da liderança que vinha sendo retratada em Juízes. Ele representa um novo tempo de Deus na história de Israel. A nação precisava renovar-se, precisava de um despertamento diante das constantes infidelidades. Por isso, Deus, de modo sutil, já inicia o processo através de uma criança. Sabe, na Bíblia Sagrada, o escritor traz para a gente esse pensamento dizendo o seguinte: as novas tratativas de Deus geralmente têm a ver com crianças. Foi assim com Moisés. No livro do Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 6, fala o relato de que Moisés estava num cesto, lá no rio. Aparentemente, parece que abandonado, mas o seu choro era como que fosse alguém dizendo: Deus, eu estou aqui. Se tu precisa de alguém, já que aqui no Egito, há mais de 300 anos, toda aquela geração que estava ali com cabeça de escravo, coração de escravo, sentimento de escravo, não tinha ninguém que pudesse se levantar. Deus diz assim: eu vou levantar esse menino. E lá do rio do Egito, ele tira aquele menino para se tornar o libertador. 80 anos depois, lá está Moisés libertando todo o seu povo. Quando o escritor fala sobre Sansão, o texto diz no livro de Juízes, capítulo 3, verso 2 ao verso 5, que existia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, casado com uma mulher estéril. E o Senhor visita aquela mulher e diz: olha, do teu ventre vai nascer um menino que vai começar a livrar Israel da mão dos seus inimigos. Olha como é que Deus trabalha. Quando a gente pensa que não há mais saída, Deus está dizendo: não, eu sei como cuidar. E sabe por que cuidar? Deus sempre trata com uma criança, porque criança realmente, quando aceita o chamado, quando obedece à palavra de Deus, tem muito mais facilidade do que as pessoas que já têm, quem sabe, uma formação, que já têm um pensamento, e aí é mais difícil de entender o que Deus está querendo. Quando nós ouvimos o escritor falando sobre João Batista, o escritor diz que no livro de Lucas, capítulo de número 1, verso 39 ao verso 45, quando Maria é envolvida pelo Espírito Santo e vai visitar a sua prima Isabel, que já estava há 6 meses de grávida. E diz a Bíblia que nessa visita, Isabel foi cheia do Espírito Santo e o menino que estava no seu ventre também estremeceu. Ela estava com 6 meses de grávida. Esse menino, daqui a pouco, no capítulo 3 de Lucas, ele, homem, começa a pregar no deserto dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele é o precursor, é aquele que anuncia que Jesus está chegando. E aí o escritor também fala de Jesus, como é que nasce Jesus. Segundo o escritor, muitas vezes Deus opera de modo desconcertante. Eli e seus filhos representavam o passado, Samuel representava o novo agora. E à luz do comentário surge uma pergunta para nós: você está pronto para o novo de Deus? Estamos prontos para o novo de Deus? Querido colega, querido companheiro, querido professor, independentemente das circunstâncias à nossa volta,
tenhamos certeza que Deus sempre tem algo novo para fazer no meio do seu povo. Segundo tópico, suas funções. 1 Samuel, capítulo 3, verso 20, o texto diz que Samuel teve um tríplice ministério e isso demonstra seu valor e importância na história de Israel. Vejamos como ele serviu com paixão e seriedade cada uma dessas funções. Como juiz, no primeiro subtópico, 1 Samuel 7, verso 15, o texto diz que ele julgou Israel todos os dias de sua vida. O período de juízes foi longo, em torno de 350 anos, e é finalizado em Samuel, o último deles. Afora Abimeleque e os filhos de Samuel. E segundo o texto, o que era que fazia um juiz? No contexto de Israel, o juiz era alguém capacitado pelo Espírito Santo para uma tarefa muito específica em favor de Israel. Geralmente ligada à reconquista da terra, à expulsão dos opressores, à adoração a Deus e à apaziguação entre as tribos de Israel. Ou seja, ele é uma espécie de um militar que vai à frente do povo, reconquistando as terras que faltavam ser conquistada, expulsando os inimigos, também levando o povo a adorar a Deus. E quando havia as discórdia entre a própria nação, segundo o texto, isso enfraquecia a nação, o juiz também tinha esse dever de apaziguar. Opa, gente, nós somos um povo, nós servimos o mesmo Deus, nós somos uma mesma nação, não podemos estar divididos. Isso nos enfraquece. Uma linda lição também para nós, nos nossos dias, na nossa igreja, na nossa congregação. Quando nós estamos unidos, nós somos fortes. Quando nós nos desunimos, nós enfraquecemos. Algumas listas excluem Samuel e até ali por não constarem no livro de Juízes. Mas, ao analisarmos o texto de 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, e capítulo 7, verso 5, lá no 18, capítulo 4 fala da morte de Eli, e no capítulo 7 fala de que Samuel julgou Israel até o final da sua vida. Portanto, eles foram, sim, juízes em Israel, tanto Eli quanto Samuel. Esse período dos juízes em Israel, o texto diz que apresenta um ciclo de 5 etapas repetidas seguidamente. Como é que o povo vivia? O texto diz que o povo caía na idolatria. E quando caía na idolatria, segundo o ponto, diz que Deus permitia a dominação por uma nação estrangeira, para que eles vivessem sofrendo na mão de seus inimigos. Até que eles se arrependiam e clamavam ao Senhor. E em quarto lugar, Deus enviava sempre um libertador, um juiz para libertar. E em quinto lugar, o texto diz que o povo ficava fiel a Deus até a morte do juiz. Quando o juiz morria, lá escangalhavam de novo. Lá se iam novamente para caminhos tortuosos. Segundo subtópico, sacerdote, a função de Samuel. Verso de número 35 do capítulo 2 de 1 Samuel, o texto diz: suscitarei para mim um sacerdote fiel. Há quem questione a legitimidade de Samuel ser sacerdote pelo fato de, em capítulo 1 e verso 1 do seu primeiro livro, ser dito que Elcana, seu pai, era de Ramataim Zofim, portanto, efraimita. Precisamos entender isso com outras passagens bíblicas. Os levitas, na verdade, eles não tinham herança. E por não terem herança, irmãos, eles então moravam no meio de qualquer uma outra tribo. Eles tinham até cidade, os campos, onde eles criavam seus rebanhos, pastor, mas eles criavam rebanho sim, porque eles viviam do dízimo das demais tribos, e esse dízimo era vivo. Então tinha que levar para um campo. Eles tinham tudo isso, só não podiam era ter herdades. Mas ele podia até casar com uma mulher de uma outra tribo, desde que ela também não tivesse herdade. Porque eles não podiam ter herdade, eles eram o dízimo do Senhor. Então é possível que alguém ser conhecido em uma tribo, como é o caso do pai de Samuel, conhecido na tribo de Efraim, mas a sua descendência ser de Levi. Essa
é a questão. Quando nós observamos de onde vem Samuel, da sua linhagem, então ele vem da tribo de Levi. Portanto, ele podia sim exercer o ofício sacerdotal. A função não era para qualquer pessoa. Havia critérios específicos e claros. Mas o trabalho dos sacerdotes tinha prazo de validade, pois era imperfeitos. E quando nós observamos à luz desse comentário, hoje não necessitamos mais de sacerdotes nem de mediadores humanos, pois o sacrifício de Cristo, o qual foi perfeito, único e eficaz, já foi oferecido e sua mediação é eterna, pois ele vive para sempre. Terceiro subtópico, profeta. 1 Samuel capítulo 3, verso 20. O texto diz assim: todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Segundo o nosso comentário, esta foi com certeza a parte mais brilhante do ministério de Samuel, pois, como diz o texto bíblico, registrado em 1 Samuel capítulo 3, verso 19, Deus não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Ele foi, por assim dizer, o primeiro profeta de tempo integral. Ser profeta não é prometer mundos e fundos, nem falar o que Deus nunca autorizou alguém falar. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, apenas com a sua. Assim, a grandeza do profeta é falar apenas o que Deus mandou, nem mais, nem menos. Também, ser profeta não é ser um sujeito emburrado e de mal com a vida, que muitas vezes só profere juízo e repreensão para todas as pessoas. A profecia, meus irmãos, ela tem características distintas, que são elas: exortar, edificar e consolar. Se a profecia foge dessas três características, é bom avaliar a profecia, porque pode ser que esse profeta não está profetizando uma palavra de Deus, mas simplesmente uma profecia do seu próprio interior, daquilo que ele quer se expressar. Samuel, ele tem esse ministério brilhante porque ele observa a palavra de Deus e procura ser fiel a Deus. E por isso Deus velava pela sua palavra, fazendo cumprir todas as palavras que o profeta Samuel profetizava. Terceiro tópico, seu exemplo. 1 Samuel, capítulo 3, verso 11 ao 19. Primeiro subtópico, intercessão. Verso de número 23 do capítulo 12. Uma das funções do sacerdote junto ao povo era interceder por este. Capítulo 7, verso 5. E o escritor traz para nós pelo menos mais dois personagens como exemplo também de intercessores. Quem são eles? Primeiro ele fala de Abraão, e quando a gente olha para Abraão, vai lá no Gênesis capítulo 18, verso 16 ao 33, quando Deus decide destruir Sodoma por causa do pecado daquele povo. Abraão entra em intercessão por Ló, que morava lá. Senhor, não destrua o justo com o injusto, e o Senhor responde à oração de Abraão e salva Ló daquela destruição. Quando a gente olha para Moisés, lá no Êxodo capítulo 32, quando Moisés está no monte e vem descendo de lá e o povo tinha se corrompido, fabricado um bezerro para adorá-lo como fosse o seu Deus. O Senhor Deus diz assim: Moisés, sai do meio porque eu vou destruir todos eles, vou deixar só você. E de você eu vou fazer uma grande nação. Moisés, Senhor, tem misericórdia, poupa o teu povo, perdoa esse povo. Entra em intercessão e Deus perdoa o povo. O escritor diz que Samuel também tem essa mesma característica. Além de outras pessoas, merece atenção especial as palavras de Samuel no verso 23 do capítulo 12. Quais são elas? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Na ótica de Samuel, deixar de orar era cometer um pecado contra Deus. E aí o escritor traz para nós o seguinte, meus irmãos: devemos lembrar que a igreja, toda ela, é uma comunidade sacerdotal,
Logo devemos praticar a intercessão. Deus espera dos seus filhos dentro da igreja que estes orem uns pelos outros. E o escritor traz a quarta pergunta do comentário dizendo o seguinte: temos feito isso? Orado uns pelos outros? Em seguida ele traz a quinta pergunta: e se diminuíssemos as críticas e aumentássemos a intercessão? Porque criticar é muito fácil, né, irmãos, na igreja. Mas agora conclama para a oração para ver. Criticar, meus irmãos, é muito fácil fazer uma crítica. Mas quando se chama para a oração, o escritor diz que só os grandes aprendem a interceder pelos outros. Os demais apenas pedem por si mesmo. Segundo subtópico, reforma consistente. Verso de número 18 do capítulo 3. Em tempos de desvio éticos e doutrinários, ela é necessária. Nos dias de Eli, Deus iniciou um profundo processo de mudança e reforma na nação. Primeiro, usou profetas e advertiu como faz sempre. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 27 ao 36. Diante de um povo de coração duro, incapaz de mudanças e arrependimento, Deus inicia uma radical reforma na liderança de seu povo através de Samuel. Deus sempre vai encontrar alguém que vai vir e vai fazer a reforma que Deus precisa. Um dos aprendizados da reforma protestante do século XVI foi a necessidade de uma constante reavaliação. A igreja reformada precisa continuar se reformando sempre. E à luz do texto, claro que isso não significa insatisfação com a palavra de Deus, nem com a sã teologia, muito menos uma licença para corromper a fé. Mas exatamente o contrário. Quando percebemos algum afastamento da verdade, devemos estar dispostos a voltar às Escrituras. E hoje, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, como nós precisamos disso? De voltar às Escrituras, de voltar aos ensinamentos, de conclame na sua igreja, jejua, ora, mas conclama para que o povo venha estudar a palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, o povo perece e nós precisamos levar esse aprendizado. Dizer que a igreja ou o povo de Deus necessita de uma constante reforma não significa que cada geração a igreja deve adequar o seu ensino ao sabor das ideologias políticas sociais, ou seja, o que for, mas na dependência do Espírito sempre retornar à palavra, pois cada geração surgem novas heresias e velhas heresias como novas roupagens. Terceiro subtópico e último do nosso comentário. Crescimento contínuo, 1 Samuel 3:19. O escritor diz que há 3 frases bíblicas que descrevem o crescimento de Samuel, todas elas cheias de significados. Primeira, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A sua fidelidade, a sua fé, a sua confiança, a sua dedicação, a sua paixão de fazer a obra de Deus. Segundo lugar, mas o jovem Samuel crescia em estatura e em favor do Senhor e dos homens. Ou seja, da mesma forma como ele crescia diante de Deus, diante dos homens também, era respeitado como juiz, como profeta, como sacerdote, porque não havia mudanças que deixassem a desejar diante das pessoas. Por isso o texto diz que ele crescia diante do Senhor, também diante dos homens. Terceiro, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel não vivia falando bobagem, Samuel tinha confiança e consciência daquilo que deveria falar. E por isso Deus abençoava e usava Samuel, de maneira que as suas palavras não caíam por terra sem resultado. Todas as suas palavras tinham o verdadeiro cumprimento da palavra de Deus. O escritor ainda diz que crescer é um imperativo bíblico e também para a vida. Não há opções. Quem não se desenvolve já está em processo de morte, diz o texto. E o escritor ainda diz que há pessoas que parecem refratárias, não amadurecem e nem mudam com o decurso dos anos. O tempo passa e elas continuam as mesmas crianças espirituais.
e trabalhosas que sempre foram. Como alguém pode dizer que anda com Deus e não melhora como pessoa? Esta é uma pergunta do escritor também para nós. Como alguém dizer que anda com Deus, mas se olha o seu testemunho como pessoa, não dá para dizer que essa pessoa anda com Deus, né? Há aqueles que desejam mudanças nos outros, na política, no mundo, mas continuam os mesmos. E aí o escritor conclui para nós dizendo que muita gente fala em mudar o mundo, mas ninguém fala em mudar a si mesmo. A aplicação pessoal diz mais. Samuel ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Deus continua chamando e convocando gente para seu serviço. Quantos de nós usam dizer como ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? E encerrando esse comentário de hoje, eu quero fazer menção de um dos nossos irmãos, professor e líder da EBD na escola dominical, em uma congregação da Assembleia de Deus aqui na cidade de Manaus, ali na região da Cidade Nova, área 72, congregação Cidade Nova 5. O irmão Michel Alencar, ele que faz um lindo trabalho, liderado ali pelo nosso companheiro pastor Moisés Pereira, que faz a obra do Senhor Jesus e um grande trabalho na EBD. Deus vos abençoe. E em nome desse pastor, Moisés Pereira, e do irmão Michel Alencar, e de toda aquela congregação da Cidade Nova 5, eu quero agradecer a todos vocês de todo esse imenso Brasil que nos acompanharam nesse comentário. Deus vos abençoe e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.